irmão, minha irmã. Que alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Amém. A palavra do Senhor. Esse mês nós estamos estudando a história de Ezequias, do rei Ezequias, e a gente pode ver, na sua história, na sua trajetória, que Ezequias foi um homem reto, foi um rei reto, obediente, temente a Deus. Ele aboliu a idolatria, ele foi contra o paganismo, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como a Bíblia declara nesse versículo que nós acabamos de ler. Ele foi um rei piedoso, ele foi um rei generoso, ele foi um rei temente ao Senhor. Ao contrário de Acais, o seu pai. Esse primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia diz que Ezequias foi filho de Acais. E se a gente voltar alguns capítulos para ver quem foi Acais, para ler, para estudar um pouquinho de quem foi Acais, nós vamos ver que Acais foi um dos reis mais abomináveis, que praticou coisas mais abomináveis diante dos olhos do Senhor. Ele foi completamente pagão, desobediente, levantou altares a outros deuses. A Bíblia declara lá no capítulo 16, no versículo 3, que ele chegou a queimar o seu filho, um dos seus filhos, como sacrifício a um rei pagão, que era uma prática comum dos povos idólatras, oferecer seus próprios filhos em sacrifício. Então ele foi ao extremo da desobediência, ao extremo do paganismo, ao extremo de tudo aquilo que o Senhor orientava, de tudo aquilo que o Senhor desejava para o seu povo, para os reis do seu povo. E esse foi Acais, foi um rei completamente distante, completamente desobediente a todos os princípios que o Senhor nos ordenava, que o Senhor ordenava para o seu povo. E Ezequias foi seu filho, e a gente vê que Ezequias rompeu completamente com essa história de idolatria, de imoralidades, com essa história de perversidade. Ezequias veio e rompeu com esse padrão que o seu pai tinha, com esse comportamento que o seu pai tinha. E isso nos deixa uma importante lição para nós hoje. Nós não precisamos repetir comportamentos, erros que às vezes os nossos familiares, os nossos pais, a família onde nós fomos gerados tinha e fazia e praticava. Às vezes nós vemos pessoas com dificuldade de se manter firmes na igreja, porque dizem: mas eu vim de uma família desestruturada, mas os meus pais sempre disseram que eu não ia conseguir romper, que eu não ia vencer. Mas o meu pai tinha vícios, o meu pai tinha vícios em bebida, em drogas, enfim. E agora eu herdei isso dele, eu não consigo me libertar dos vícios, porque já vem de família. E às vezes a gente se engana com esses comportamentos e a gente vai alimentando na nossa vida, a gente vai trazendo, a gente vai aceitando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, comportamentos que já vinham de família, que a gente pensa: não, os meus pais foram assim, os meus tios, os meus avós, às vezes pessoas que não conseguem se firmar na igreja, não conseguem uma libertação completa, porque dizem que os seus familiares eram envolvidos com o espiritismo ou com algumas outras práticas, pessoas às vezes que são filhos de pais divorciados e repetem, e acabam se divorciando também. E a gente precisa entender, a gente aprende aqui nessa história que a gente não precisa repetir comportamentos, práticas, erros que os nossos pais cometeram, mesmo que eles tenham declarado isso sobre a nossa vida, mesmo que eles tenham profetizado isso sobre nós. Maior é o Senhor. Quando a gente se encontra com Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, todas essas
essas maldições são quebradas, a gente não precisa mais viver debaixo desse jugo, debaixo desse peso, carregando esses pesos que às vezes os nossos familiares, os nossos pais carregavam. Ezequias foi o oposto de tudo que o pai dele foi. Ezequias viveu em obediência, em temor ao Senhor. Ele colheu os frutos dessa obediência. Ele teve um reinado próspero, um reinado abençoado. Ele teve as suas orações atendidas. Ele experimentou do livramento do Senhor, da proteção do Senhor, porque ele não viveu debaixo das mesmas práticas que o seu pai viveu. E às vezes também nós aceitamos rótulos que os nossos pais nos colocam. Às vezes a gente é criado ouvindo o nosso pai falando: ah, você, nossa mãe falando, né? Ah, você é um brigão. Ah, você é um mentiroso. E às vezes inconscientemente a gente acaba acreditando e tomando aquilo pra gente e agindo daquela forma. Ah, não, eu sou brigona, né? Ah, não, eu minto desde sempre, desde que eu era criança. E aí a gente acaba permanecendo em práticas, em erros que a gente já era para ter se libertado há muito tempo. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece Ele como nosso Salvador, Ele faz tudo novo na nossa vida. A gente não precisa repetir esses comportamentos. E outra coisa muito interessante que tem aqui no versículo 3, que nós também lemos, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Olha o que Ezequias entendeu, né? Ele era filho de Acais, certo? Mas a Bíblia diz aqui que ele fez tudo que era reto, conforme aquilo que fez Davi, o seu pai. Então, ele se espelhou no comportamento de Davi. Davi não era seu pai direto, mas ele era linhagem de Davi, né? Ele era descendência de Davi. Então, ele entendeu que ele estava debaixo de uma promessa. Ele entendeu que ele tinha uma herança, né? Ele entendeu que ele era herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor tinha declarado sobre a vida de Davi. Ele não fez como Acais, o seu pai, mas ele repetiu as práticas, os ensinamentos, os comportamentos de Davi, do seu antecessor, né? Do seu avô distante. E ele repetiu e ele se espelhou, e a Bíblia falou que ele fez tudo conforme o seu pai Davi. Então, nós somos herdeiros, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos debaixo de uma promessa. Ezequias entendeu isso. Não é porque o meu pai errou que a promessa acabou. Não é porque minha família, né, fez coisas erradas, fez coisas abomináveis diante do Senhor, que a promessa se encerrou. Eu nasci debaixo de uma promessa. Eu sou herdeiro, eu sou abençoado desde minhas gerações anteriores, e é isso que a gente precisa entender. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, nós estamos debaixo de uma promessa, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos filhos, nós somos abençoados, nós somos geração eleita, povo escolhido do Senhor, e é isso que a gente precisa entender. Se os nossos pais terrenos, se a nossa família terrena errou, fez coisas abomináveis, praticou coisas erradas, a gente não precisa carregar isso. A gente não precisa viver conforme eles viveram. A gente pode viver segundo as promessas que o Senhor tem para nós, porque nós somos filhos de Deus, porque antes de nós sermos nossos filhos dos nossos pais naturais, nós fomos gerados pelo próprio Deus, nós fomos gerados no coração dele, nós fomos feitos por ele, nós somos semelhança, imagem dele, e a gente precisa repetir, refazer, né? Transparecer aquilo que nós somos do nosso Pai Celeste. Assim como Ezequias, ele refletiu aquilo que Davi havia feito. Então que nós possamos todos os dias quebrar esses paradigmas, esses rótulos, essas coisas que às vezes colocam sobre nós, pedir ao Senhor para nos libertar, para nos fazer nova criatura todos os dias, para jogar por terra palavras de maldição que foram lançadas, ou às vezes uns comportamentos que desde criança a gente vem repetindo e vem refazendo, e quebrar. Assim como Ezequias rompeu com esse comportamento, com essas práticas de Acais, né? E não refletiu em nada aquilo que o seu pai natural fez, nós também devemos viver assim, refletir apenas aquilo que o nosso Pai Celestial gera no nosso coração. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando na sua vida, em nome de Jesus.